Enquanto isso, o ex-presidente, que a gente está dizendo aqui que o cerco vai se fechando contra ele, segue nos Estados Unidos. No entanto, sem visto. E aí algumas pessoas se perguntam, mas como pode o ex-presidente permanecer em solo americano sem o visto para estar lá? A gente tem uma reportagem explicando isso. Por que Bolsonaro está lá mesmo sem o visto? Ele, um dia antes de acabar o ano de 2022, ele viajou para os Estados Unidos com o visto reservado para diplomatas e chefes de Estado. O visto venceu e ele, durante o período, recorreu ao novo visto, como explicou, inclusive, o advogado dele, o Felipe Alexandre, numa entrevista recente aqui para a gente do All News. Vamos assistir. Então, uma vez que uma pessoa tem um visto que já foi vencido, mas antes de vencer, a pessoa fez um pedido para mudar seu status para um outro visto válido e legal, a pessoa tem a permissão 100% total de permanecer aqui e passear e ficar aqui tranquilo esperando esse visto. Não pode trabalhar, então não pode fazer atividades diretamente remuneradas, não pode estudar tempo integral, full time, a pessoa pode estudar, se quiser, até 18 horas por semana, mas a pessoa pode ficar aqui tranquila até esperar essa resposta. Se a pessoa sair do país antes da decisão, pode sair, tudo bem, mas aí essa aplicação vai ser determinada pela imigração de ter sido abandonada. Disse que isso pode demorar de 2 a 4 meses até. Então ele segue lá legalmente, segundo o advogado. É isso mesmo, professor Mairovitch? Na sua análise, o que significa a permanência de Bolsonaro nos Estados Unidos? Bom, em primeiro lugar, significa, evidentemente, fuga. Ele está fugindo das investigações e da responsabilidade. Agora, vamos ao ponto. Eu chamaria atenção. Vejam o discurso do Bolsonaro a partir de ontem. Ele já começou a dizer que vai voltar. Por que ele está com esse discurso? Ele está com esse discurso porque, se o pedido de prorrogação dele, de permanência, for indeferido, não for aceito, o que acontece? Ele é expulso, a terminologia é essa, ele é expulso do território norte-americano. Então, o que ele já está fazendo? Ele está dizendo, olha, eu vou voltar, tal. Se ele perceber que vai haver um indeferimento, e que ele vai ter que voltar, então ele já está construindo aí, já está querendo, cuidando da imagem dele. Agora, duas coisas que faltam. Em primeiro lugar, o Brasil deveria, e aproveitando que o governo dos Estados Unidos é um governo democrata, lá está um presidente democrata, o Brasil, por meio do seu Ministério da Justiça e à luz da gravidade do que aconteceu, a lembrar que, à luz do direito norte-americano, à luz do direito internacional, o que ocorreu aqui é terrorismo, o Brasil deveria fazer pressão para que o visto de Bolsonaro fosse, esse último pedido, fosse indeferido e ele tivesse que sair do território norte-americano. Outro ponto importante que foi tocado pelo Josias e pelo César é o seguinte, e as pessoas fazem muita confusão. Ou seja, que fase nós estamos com relação a isto, ao Bolsonaro e aqueles que organizaram esse ato golpista e terrorista? Nós estamos numa fase que se chama, tecnicamente, de inquisitória. A autoridade policial não é uma autoridade judicial, ou seja, que tem que estabelecer, é lógico que tem que cumprir a lei e tem que observar as garantias constitucionais, mas tem que atuar inquisitorialmente, ou seja, buscar rapidamente fatos e a presunção, este é o ponto, atenção, a presunção da autoridade policial é de culpa, não é de inocência. Então, em razão disso, a autoridade tem que, sim, tem que se movimentar, tem que buscar prova e se preocupar, evidentemente atuando dentro da lei e das garantias,
tem que se preocupar em municiar o Estado, por meio do Ministério Público, para que entre com as ações. Aqui, na dúvida, em favor da sociedade, não se usa o indúbio pro réu. Portanto, nós temos que verificar que nós estamos numa fase inquisitorial e a polícia tem que ter a força do poder inquisitorial dentro da legalidade.